Esse é o 38º Encontro de Cravistas em Quarentena e a gente tem o prazer de receber novamente, pela terceira vez, com muita honra, a professora Helene Yank, professora titular da Universidade Estadual de Campinas, e com pesquisa ampla de uma vida inteira sobre retórica musical do período barroco, relação texto-música, figuras de retórica na expressão, afetos, enfim, uma pessoa com uma experiência muito grande na música historicamente formada e no instrumento cravo, mas também na música contemporânea. É professora da Unicamp por muitos anos e na pós-graduação atualmente, então também foi diretora da Unicamp. Então é uma honra tê-la conosco para falar sobre o Almeida Prado e deixar isso registrado, que é muito importante a gente ter essa conversa com Almeida Prado, com uma pessoa que foi tão próxima dele, tão presente no processo de composição dele, né, em contato com o cravo. Então é muito importante essa palestra, eu fico muito feliz que ela tenha acontecido hoje. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada, Beatriz, e obrigada mais uma vez, por esse convite. Eu quero dar as boas-vindas a todos que vieram. Eu já vi alguns, já pude cumprimentar alguns amigos que já chegaram, e a todos os outros também, a minha boa tarde. Agradeço muito, Beatriz, você me apresentar como muitas coisas que andei fazendo na minha vida. Eu só quero, então, dizer hoje, né, acentuar hoje um fato de que eu não quero falar como professora. Eu não me considero uma pesquisadora em música contemporânea, tá? Eu sou uma pessoa. É interessante isso. Eu ia começar a palestra perguntando se, entre os aqui presentes, tem alguém que nasceu no século XXI. Só que eu suponho que não, porque mesmo que fosse um aluno bem no início da graduação, coisa assim, teria agora talvez 20 anos, né? 20 para 21 anos. Então, eu suponho que, no mínimo, no século XX, sim, a maioria nasceu. Agora, é uma situação um pouco esdrúxula que a gente tem. Não, muitos de nós somos, mas eu acho que mais do que a maioria de vocês, eu sou uma pessoa nascida no final da primeira metade do século XX, né? Ou seja, há muito mais tempo do que acho que todos vocês. E desde o início da minha carreira, eu me senti fortemente atraída pelos séculos XVI, XVII, XVIII. Então, a minha praia, o assunto que eu gosto, a parte da música que eu amo, são esses séculos XVI, XVII, XVIII, e o cravo se tornou o instrumento do meu coração. Mas eu sou uma pessoa do século XX, e todos nós agora nos encontramos, já temos 2 décadas na nossa história do século XXI. Então, é uma situação muito esdrúxula na qual nós nos encontramos. Eu também, e talvez especialmente por causa da idade, mas nascido no século XX, vivendo praticamente com o olhar virado para os séculos XVI, XVII, XVIII, onde eu me sinto melhor de tudo no século XVIII, e agora, num momento muitíssimo importante da história universal, mas também da história da música, século XXI, que tudo está num ritmo de mudanças muito radicais. Então, como é que a gente se atreve, não é, a se dizer pesquisadora disso ou daquilo? Eu vou pôr aqui um texto, vocês não precisam nem ler, mas se quiserem podem ler, estão autorizados. É um pouco um roteirozinho para eu não falar demais, para eu não ir embora para outros assuntos, né? Eu quero falar um pouquinho sobre uma dicotomia que eu tenho dentro de mim,
quer dizer, uma oscilação que eu tenho entre o passado e o presente enquanto programação do futuro. Eu sempre gostei muito da história, né, do elemento histórico, da pesquisa histórica, mas sempre tive uma atração muito grande também pela arte moderna, uma atração muito grande. Então, oscilo. Só que minha relação com a arte moderna é uma relação de amor e ódio. Eu gosto, eu me sinto atraída, às vezes eu fico fascinada, eu me apaixono pela arte moderna e, de repente, algumas outras coisas eu não gosto. Na música se dá isso também, né? Então, eu coloquei aqui assim, eu tenho interesse pela música contemporânea em dois aspectos, né? Uma, como qualquer um de nós, né? Pode ser um principiante da música, não como profissional, é isso que eu quero dizer. Eu tenho curiosidade, tenho simpatia ou tenho rejeição. E preciso reconhecer que, quer dizer, o meu critério final é sempre gosto ou não gosto, e isso não é acadêmico, isso não é um critério científico, isso é absolutamente emocional, né? Eu devo dizer que é também a abordagem que eu tenho com relação à música contemporânea é uma abordagem preconceituosa, não no sentido pejorativo, né, de preconceituosa porque é cheia de preconceitos, não, mas no sentido de que é semântico, né, no sentido da palavra, é uma abordagem a partir de um conceito. E esse conceito é um conceito estabelecido anteriormente, é isso o sentido não pejorativo, né, da palavra preconceito, é um conceito estabelecido anteriormente. Ou seja, eu gosto da música contemporânea quando ela respeita, valoriza, potencializa as qualidades e as possibilidades do meu instrumento, do instrumento que eu amo, as qualidades do cravo. E não gosto quando ela, numa pretensa modernidade, ela atenta contra a natureza desse instrumento. Então, é uma coisa absolutamente pessoal, absolutamente individual, não é um critério de qualidade ou não, eu não acho nem melhor nem pior uma música que não valorize esses meus critérios, os critérios que me fazem amar o cravo. Né? E tenho uma grande preocupação com isso, porque eu não gostaria de ver o cravo, o instrumento que eu amo, mais uma vez desaparecer da história da música como desapareceu no século XIX. Né? E acho que não vai desaparecer, eu acho que agora, no século XXI, tenho certeza de que não vai desaparecer, mas também não quero ver o cravo de repente, permanecer um instrumento de museus, etc. Por que eu acho que não vai desaparecer? Porque já tem muita coisa muito boa acontecendo já no século XX e agora no século XXI com relação ao instrumento. E acho que o grande mérito, ou vamos dizer, a grande maravilhosa qualidade essa certeza que eu tenho, né, de que não vai desaparecer, é que justamente os cravistas, as pessoas que tocam cravo, que amam o cravo, que são fãs e absolutos adoradores da musicologia historicamente inspirada, enfim, todas essas maravilhas que essas são as pessoas que vão mostrar também o caminho para uma boa música contemporânea. Contemporânea é esquisito a gente dizer, porque contemporâneo quer dizer contemporâneo a nós enquanto vivemos. Eu gostaria de chamar isso de música do futuro, porque nós estamos construindo uma música contemporânea para o futuro, para que ela se desenvolva para outros valores. É mais ou menos isso que eu quero dizer para explicar por que eu não considero que hoje eu esteja falando como professora. Eu não estou falando de um assunto que eu domino
domine academicamente, muito pelo contrário, eu sou muito intuitiva, eu sou muito amadorística quando eu me aproximo da música contemporânea. Embora eu já tenha tocado muita música contemporânea, eu tenho um repertório bastante, vamos dizer, razoável, né? em música contemporânea, mas nada que eu possa apresentar como um resultado de alguma grande ou importante pesquisa. É tudo uma experimentação de uma cravista que também não mergulha completamente no século XVIII, de vez em quando resolve sair um pouco de lá para entrar na nossa contemporaneidade. A história do cravo e a minha história com relação ao cravo é bastante antiga, porque, quer dizer, além de ter passado 12 anos na Alemanha, e nesses 12 anos eu estive muito mais no século XVIII do que no século XX, né? Mas quando cheguei no Brasil, eu tive o grande privilégio, isso é realmente um privilégio maravilhoso, né? de um dia receber um telefonema de um professor da Unicamp, um japonês, sempre os japoneses nos acompanhando e nos perseguindo ao decorrer da nossa história, não é, William? E esse professor me ligou e falou, olha, eu sou um professor do Instituto de Física, um novo, recém-inaugurado Instituto de Física na Unicamp. A Unicamp era uma universidade bebê, tinha acabado de nascer. Eles estavam procurando professores para criar os novos departamentos, as faculdades, etc. Então, essa incrível oportunidade caiu no meu colo, porque este professor, que era professor de física e estava fazendo pesquisas em acústica, desenvolveu lá um laboratório, e ele gostava de flautas doces, e construía flautas doces, então, porque ele gostava. Também por ele gostar, ele começou a construir cravos. Isso no laboratório de acústica, na faculdade no Instituto de Física. E como tinha cravo na Unicamp, então o reitor Zeferino Vaz, que era um cara de uma visão muitíssimo ampla, achou que então precisa ter alguém aí na música que entenda ou que esteja disposto a desenvolver o cravo. E então eu fui convidada para fazer parte desse grupo, um grupo extremamente privilegiado. Eles cataram, assim, por ali afora, foram catando professores de vários instrumentos, inclusive não eram só músicos, né? Tinha também Bernardo Caro nas artes plásticas, enfim, tinha uma opção de professores. Entre estes, Almeida Prado. E nós recebemos a instrução da reitoria, a tarefa de vocês é criar um departamento de música que deverá se tornar um instituto de artes. É isso. E aí nós saímos. Nós, assim, meio que, acho que, não sei, meio que assim, o tipo, pega a sua garrucha e vai à luta, você agora tem que construir, tem que criar um instituto de artes. Aí começou uma grande, profunda amizade com o Almeida Prado. Passaram-se vários anos, agora eu vou pular para os anos 80 já. Bom, eu voltei, eu tinha voltado da Alemanha em 70, então esse início foi lá pelo ano 75, talvez 74, e nós lá sempre conversando. Almeida Prado logo se encantou também com o instrumento, com o cravo, vinha sempre lá na minha sala, sempre que possível, e conversava. Então, Helena, me mostra como é que é isso, como é que funciona o cravo, e o que acontece assim, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Raramente ele tocava o cravo, ele pedia para eu tocar, ele dizia, bom, o que acontece se eu fizer assim, assim? E assim ele foi discutindo comigo algumas coisas.
E algumas coisas que ele queria fazer, eu dizia, Almeida, isso não vai dar no cravo. Mas por quê? Porque o cravo não vai soar. O cravo é um instrumento que é muito peculiar, a maneira como a gente faz a sonoridade crescer ou não crescer. É mais ou menos as conversas. Nós dois nos encontramos, quer dizer, nos encontramos um momento muito intenso dessas conversas que nós tínhamos, era no início dos anos 80, quando o reitor da Unicamp começou a cobrar de nós professores que fizéssemos o nosso doutorado, pelo doutorado direto pela Unicamp, o que é uma ousadia, inclusive é um sofrimento louco, mas ele queria que alguns doutores defendessem direto, assim, sem ir para o exterior para estudar com não sei quem, mas a partir do seu próprio trabalho individual. E Almeida Prado, que era uma pessoa entusiasmada por muitas coisas, por tudo, era um entusiasmo ambulante. Assim, vou fazer. Agora, Almeida Prado tinha um material maravilhoso para fazer o doutorado dele, que ele estava escrevendo as Cartas Celestes, que foram, então, a obra que ele apresentou como doutorado. E eu também aceitei o desafio e estava trabalhando, então, nas variações Goldberg de Bach, que foram depois o tema do meu doutorado, né? Agora, a gente precisa lembrar como eram os tempos. A universidade não tinha arte nem música nenhuma nessas, quer dizer, a área de humanas era uma área muito restrita à filosofia, história, né? Então a pesquisa em áreas de humanas era uma coisa assim muito restrita, ainda muito na área da filosofia mesmo, né? E nós todos, quase que, eu acho que quase todos os professores desse grupo que foi contratado eram professores vindos da prática, nós todos éramos intérpretes, exceto, não lembro agora, depois eu vou lembrar, mas enfim, exceto quem estava trabalhando realmente com matérias teóricas. E o Iulo Brandão, que era o musicólogo, o nosso musicólogo na época, né? Depois, mais tarde, vieram outros, mas jamais teóricos. Então, a nossa tese, tanto as Cartas Celestes do Almeida Prado, como a minha tese sobre variações Goldberg, era muito... A própria ABNT não tinha regras para as artes, nem para a música. Então, nós não tínhamos regras como hoje em dia vocês jovens têm a felicidade ou a infelicidade de ter. A felicidade de ter regras é que fica mais fácil elaborar uma tese e mais fácil avaliar também para quem vai avaliar, né? Então, quando não tem regra, a gente fica um pouco também um achismo, a gente fala, depois a gente vai conversar com alguém. Meu orientador era o professor Ubiratan D'Ambrosio, que era da matemática, era maravilhoso, ele defendia muito a liberdade de expressão e tal, mas a nossa tese, tanto a minha como do Almeida Prado e várias outras que surgiram naquela época, do ponto de vista formal, do ponto de vista das regras da ABNT, por exemplo, eram, não sei nem que adjetivo usar, mas, enfim, hoje em dia, quando alguém vai fazer pesquisa sobre música barroca, etc., ou sobre Bach, ou sobre as variações Goldberg, eu sempre digo, olha, eu ainda tenho convicção das ideias que eu defendi na minha tese de doutorado. Agora, se você quer consultar um trabalho que seja um modelo também formal, né, do ponto de vista de o que a banca vai avaliar na hora da defesa, então não vá procurar a minha tese, porque tem outras que aconteceram nas décadas que vieram depois, que são modelos melhores, no sentido mais de acordo com aquilo que são as regras que foram estabelecidas depois que nós defendemos. Bom, quando eu
nessas conversas com Almeida Prado, né, foi quando Almeida Prado ficou super entusiasmado e tal, e aí ele falou, eu vou escrever um concerto para você. Essa é uma história que eu conto bastante, mas vou repetir porque é divertida. Vou escrever um concerto para você. E ia ter uma cerimônia importante lá na Unicamp, e nessa cerimônia ia a orquestra da Unicamp, a orquestra de câmara da Unicamp, regida pelo Benito Juarez, ia tocar nessa cerimônia, e Almeida Prado ia escrever esse concerto para cravo e orquestra e cordas, né? Que eu ia tocar, muito bem. Só que um belo dia, Almeida Prado chega para mim e fala, Helena, eu vendi o seu concerto. Eu digo, como, Almeida, você vendeu o meu concerto? Era um suíço, um senhor lá cheio de dinheiro, ele queria uma peça para piano e pagava muito bem, mas precisava ser assim, de hoje para amanhã, de um dia para o outro. Então, ele pegou a cadência do meu concerto, que ele já tinha escrito, e transformou naquilo lá. Enfim, naquilo lá, desculpe, é o ciúmes, é a inveja, transformou naquela peça para piano que ele vendeu por um bom dinheiro. Ficou me devendo uma peça. Eu não toquei, não aconteceu o concerto naquela cerimônia, mas ele ficou me devendo uma peça. E aí ele me dedicou à Handelfonia. Só que naquele momento, aquele material que ele me entregou não era a Handelfonia inteira. E eu demorei muito, eu nem percebi, eu nem sabia o que seria a peça inteira. Era só a primeira parte, ou seja, o que nós vamos ver hoje, que é a Chacona com variações. E uma coisa interessante foi que eu achei muito estranho ele chamar aquela peça de Handelfonia, porque até hoje eu ainda acho que as variações que ele escreveu têm uma semelhança tem uma afinidade muito grande com as variações de Goldberg. E como era um período em que eu estava estudando as variações de Goldberg, eu falava muito, eu conversava muito com ele sobre as variações de Goldberg, eu acho, até hoje eu tenho a convicção de que as variações de Goldberg influenciaram muito a composição, quer dizer, a composição, a técnica composicional que ele usou para a Handelfonia, esta parte da Handelfonia que ele deu para mim, que era tema com variações. As variações de Goldberg são um tema com 30 variações, a dele é um tema com 21 variações. E eu nunca, naquela época, entendi por que esse nome Handelfonia. Mas ficou assim, e ficou assim. Só recentemente é que, depois de um tempo, ele me entregou a segunda parte. Embora a gente vá ver no manuscrito que a data de composição, tanto da primeira quanto da segunda parte, é a mesma. A diferença é só de um dia. Mas já era um outro período, nós já tínhamos defendido nossa tese e tudo. Então, eu não olhei nem aquela segunda parte, porque eu estava com a cabeça muito em outro repertório, outras coisas, eu tinha outros concertos, estava envolvida com a Orquestra de Câmara de Blumenau, estava envolvida com muitas outras coisas. Então, eu nem olhei direito para a segunda parte da Handelfonia. Agradeci e tal, e pronto. Mais recentemente, e aí esse projeto agora, Almeida Prado, as 7 obras que Almeida Prado escreveu, que tem cravo, né, foi que o envolvimento com esse projeto foi que fez eu olhar mais para toda a obra, na verdade, todas as obras que tem o cravo, e olhar mais também para a segunda parte da Handelfonia, principalmente porque, na verdade, eu
eu tinha tocado e tinha estudado a primeira parte, e nós tínhamos combinado que Rosana, minha querida colega, iria tocar a segunda parte. Depois, conversando, Rosana falou que ela preferia tocar a primeira parte, e se eu não tocaria a segunda, aí tudo bem, enfim, nada mais normal do que isso. Mas foi só então que eu fui olhar para a segunda parte. E foi só olhando para a segunda parte que eu entendi por que Almeida Prado chamou aquilo de Handelfonia, porque realmente, na forma geral, se você tem uma peça que tem tema e variações, e depois tem sarabanda, giga, fuga e tal, então você tem uma suíte, e na forma maior, a Handelfonia, sim, lembra mais Handel do que as variações Goldberg, né? Aí vem um problema, vamos dizer assim, um dos aspectos menos profissionais, digamos, né, que eu vejo na minha abordagem da música contemporânea, é que vocês vão ver daqui a pouco. Eu estou falando bastante agora para não falar mais muito depois, né? Quando a gente vai estudar uma peça e a gente quer dominar bem essa peça, a gente quer chegar a uma boa interpretação, a gente precisa estudá-la, não só na prática, mas também na teoria. E eu não tenho, até hoje não tenho, e quando comecei a estudar com isso, não tinha experiência suficiente na área teórica, o conhecimento de trabalhos teóricos sobre música contemporânea. Sempre foi tudo muito intuitivo, né? Só que as conversas que eu tive com o Almeida Prado foram muito esclarecedoras para mim. Então, quando se fala em Almeida Prado, eu tenho uma proximidade da obra dele, que é mais uma proximidade de carinho, de lembranças, é mais uma memória das conversas com ele, que quase que explicam melhor para mim algumas coisas da obra dele. Mas para não dizer que eu não desprezei os trabalhos que foram escritos, trabalhos teóricos escritos sobre Almeida Prado, mas a dificuldade que eu tive e tenho ainda é que no século XX, mais ou menos, a gente precisa de um sistema teórico, de vamos dizer assim, um tratado para cada obra que aparece. Eu não estou exagerando, não é para cada obra que aparece, mas o século XX é um período de muitas mudanças, de muitas novidades, né? Quando nós estudamos o Barroco, nós temos tratados que nos trazem informações sobre 16, 17, 18. E o trabalho mais intenso que a gente tem, vamos dizer, é não misturar essas coisas, mas a gente lê os tratados e a gente consegue, então, com a experiência e com a leitura de outros tratados também, a gente consegue estabelecer diferenças entre o que é século XVI, o que é XVII e o que é XVIII. No século XX, você precisa saber quem é o compositor e precisa ir ver qual é o sistema composicional que está por trás, teoricamente, da obra dele. Então, muitas vezes, você para se aproximar de uma obra do século XX, você precisa antes aprender o sistema e depois para depois entender a obra, né? Ou então, como seria no caso de Almeida Prado, a gente deve recorrer, coisa que eu não fiz, mas que a gente deve fazer, que é recorrer aos que analisam as obras, né? Eu acho que aí o analista, aquele teórico que vai analisar obras que foram compostas, é quem mais nos pode ajudar. Agora, para não dizer que eu não consultei, eu li vários trabalhos, mas eu gostei muito do que eu li na obra desse autor, Hansen, ele chama-se, o nome inteiro dele, caiu. Bom, é Hansen Santana, tem mais um sobrenome dele, né?
Ele diz logo no começo do trabalho dele, o trabalho dele é sobre relações intervalares e relações intervalares na obra de Almeida Prado. É muito interessante o trabalho, mas chegam uns momentos em que fica bastante teórico, mas ele começa a obra dizendo isso, o que eu cito aqui. Nos trabalhos sobre a obra de Almeida Prado, nota-se uma tendência predominante para abordagens, agora ele está falando de quem aborda, quem explica a obra, né? Que visam resolver questões de performance e interpretação musical, resultando muitas vezes numa análise descritiva, que tange mais os dados materiais do que ao referencial teórico, né? Eu gostei disso porque é bem isso que eu estou procurando, na verdade, como intérprete da obra. Eu não estou necessariamente procurando a história da composição no século XX, eu estou procurando como interpretar uma obra de Almeida Prado. Gostei dessa abordagem, continuei lendo um pouco, quer dizer, li este trabalho, mas o que eu percebi, né, quando ele fala questões de performance e interpretação musical, resultando muitas vezes numa análise descritiva, né, eu mais ou menos lembrei que o próprio Almeida Prado, quando falava das obras dele, ele falava de uma maneira descritiva, ele não tinha uma abordagem teórica. Então, eu resolvi me apoiar agora, para trazer para vocês apenas coisas que resolvi ler, então, novamente, a tese de doutorado do Almeida Prado sobre as cartas celestes e resolvi me apoiar exclusivamente em conceitos que ele mesmo colocou no trabalho dele, ou então na memória de conversas que nós mesmos tivemos, né? E foi extremamente interessante, porque eu encontrei na obra, nas afirmações, vamos dizer, teóricas entre aspas, sobre sua própria obra, eu encontrei quase todas as ferramentas teóricas que eu precisei para entender a rendofonia. Essa era era o meu alvo, esse era o meu foco, né? Eu não estava estudando toda a obra de Almeida Prado, eu estava estudando a rendofonia. E mesmo as cartas celestes, é muito extensa o doutorado dele, e ele fala coisas lá, ele descreve acordes lá que, para mim, são uns monstros, né? Então, tem muita coisa, mesmo na tese dele, que vai muito além do que, teoricamente, eu achei necessário para trabalhar a rendofonia. Eu descobri, nas conversas com Almeida Prado e na tese dele sobre as cartas celestes, né, 3 sistemas que são suficientes, digamos, para eu entender a rendofonia. Então, em primeiro lugar, um dia eu fui nas conversas com o Almeida Prado, ele sempre falava em transtonalidade. A gente vai ver aqui muito de transtonalidade. Então, Almeida, vem cá, me diga o que é transtonal. Então, ele me falava e eu acho que eu não entendia muito bem, ou, enfim. Aí eu pensava, eu tocava. Um dia eu falei para ele, Almeida, eu acho que eu entendi o que é transtonal, o que é transtonalidade para você. Os acordes que Almeida Prado usa são absolutamente tonais. Eu vou puxar os slides um pouquinho para frente. Aqui, o tema, a chacona. Se vocês vão olhar a harmonia presente na chacona, são tríades. São 9 compassos, e cada compasso desses tem uma tríade.
Então, no começo, o primeiro acorde, tem um acorde aí, que é um Mi bemol maior, depois vem um Sol menor, depois vem um Mi menor, depois vem um Dó maior, depois vem um Lá maior, depois um Dó sustenido menor, depois vem um Fá menor, depois um Si menor, depois um Fá sustenido maior. Assim termina a chacona. Né? E são acordes perfeitamente tonais. Só que depois, quando vem as variações, a gente vai perceber que, eu disse para ele, Almeida Prado, quando você vai passar de um acorde para o outro, o que não existe é aquele caminho tonal, né, funcional que a gente encontra na harmonia tradicional, né? Vai para subdominante, depois para dominante, depois dá uma passagem por uma relativa menor, um acorde diminuto para poder seguir na dominante de uma próxima tonalidade. Essa coisa da harmonia tradicional. Não tem, né? Mas eu vejo, Almeida, que você, de vez em quando, você insere, então, uma nota dissonante, uma nota que para este acorde é dissonante, né? Mas depois você vai inserindo outras notas que vão levar ao próximo acorde. Vamos só como um exemplo, né? No primeiro compasso aqui a gente tem, deixa eu ver se eu consigo, isso eu vou conseguir, olha. Aqui, uma apontadora laser, né? No primeiro compasso a gente tem um Mi bemol, né? E ele quer passar do Mi bemol para o Sol menor. Quer dizer, na harmonia tradicional, você poderia, do Mi bemol maior, você poderia passar para um Si bemol maior, e aí você estaria facilmente num Sol menor, que é o próximo acorde. Mas ele não faz isso. Ele sai do Mi bemol e no próximo compasso ele está no Sol menor. Então, eu vejo isso na conversa com ele, eu falei, eu vi que você faz, então você traz, por exemplo, um Fá sustenido, que depois pode ter uma função de sensível para esse Sol menor, sem o resto das passagens, ou alguma coisa que é do Sol menor, mas não é do Mi bemol maior, e assim vai de um para o outro, né? É claro que é muito mais fácil passar de um Mi bemol para um Sol maior, né? Para um Sol menor, como no primeiro e segundo compasso, do que de um Lá maior para um Dó sustenido menor. Não, aí também não é tão difícil assim, mas enfim, o Si menor, sei lá, ele passa de um acorde qualquer para um outro acorde qualquer, ele acha o caminho. É isso que você chama de transtonalidade? E ele me responde, sim, é isso, mas não é só isso. Bom, aí esse só isso é que ficou no ar, porque ele nunca a gente nunca chegou, vamos dizer assim, eu nunca cheguei a um ponto de pressionar tanto que ele fosse obrigado a me dar uma resposta. Mas eu encontrei aqui depois na minha procura. Né? Vamos ver o que o próprio Almeida Prado escreveu na tese dele. Ele escreve aqui, em minha tese tentei racionalizar um pouco, e agora vem literalmente o que está escrito lá. O transtonal refere-se a uma mistura de serial com atonal com tonal. Aí eu já digo, olha, antes o Hansen já falava que a obra do Almeida Prado é pós-moderna. Então eu teria aqui já 4 coisas para aprender o que é, né? O que quer dizer pós-moderno, o que quer dizer um sistema serial, o que quer dizer atonal, isso é um pouco mais fácil de entender, né? E o que mais que tinha? Bom, e depois o transtonal dele, né? Mas aí ele explica, é o uso livre das ressonâncias, com alguns harmônicos usados de maneira consciente e outros como notas invasoras. Está tudo aí para a gente ver depois. Você manipula o som como a uma escultura, dentro dessa lembrança de ressonância. Agora, olha só que belezinha, isso é o Almeida Prado, aquele que a gente ama. Na tese de doutorado dele, ele escreve, minha tese é muito imprecisa nesses postulados. Ele sempre foi assim, ele sempre foi de uma sinceridade absoluta.
colocou essa frase na tese de doutorado dele. Ainda bem, porque à margem, um outro compositor continuar o meu trabalho. Eu não sou dono dele. Isso é uma das coisas maravilhosas na personalidade do Almeida Prado. Um cara assim de uma simplicidade, uma sinceridade emocionante. Eu quero ver um acadêmico nos dias de hoje, numa universidade muito altamente conceituada, escrever uma coisa dessas na sua tese de doutorado. E posso imaginar a reação dos membros da banca. E depois ele ainda diz simplesmente: eu não sou dono do meu trabalho. Ótimo, isso está lá. Agora, eu fiquei muito encantada com a ideia da ressonância. Isso é o que mais sempre me encantou na obra do Almeida Prado. E aí vem de novo aquele preconceito, né, com o qual eu abordo as peças que eu escolho para tocar no instrumento que eu amo. É o conceito da ressonância. Né? Uma boa peça para cravo, uma peça que valoriza a qualidade do cravo, tem como uma das principais qualidades que não pode ser agredida, não pode ser atrapalhada, precisa ser alimentada e desenvolvida, é justamente a ressonância do instrumento, que até por ser um instrumento de som muito suave, né, é muito fácil, seja com, vamos dizer, falando agora de música contemporânea, colocar feltro entre as cordas para que elas não soem, ou pregos para fazerem outros barulhos, coisas que atrapalhem a ressonância do instrumento. No momento em que valoriza a ressonância, aí é bom, aí eu gosto, e aí eu sou amiga de quem faz isso. Bom, aqui o primeiro conceito, vamos dizer assim, sistema composicional que eu encontro o tempo todo. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O segundo seria deixa eu ver se sim, o segundo vem essa questão que ele escreve lá em cima. Eu bato a mão aqui, o negócio foge. E ele escreve lá em cima, com alguns harmônicos usados de maneira consciente e outros como notas invasoras. Isso me chama muito a atenção. Eu acho, não sei se existe um nome para isso, mas eu acho que sim, eu acho que isso entra no terceiro conceito que eu coloquei aqui, mas que muitos harmônicos que ele coloca naquela tríade ou naquele acorde perfeitamente tonal, eles valorizam harmônicos mais próximos, porém num outro nível, né, na escala dos harmônicos. Então, ele provoca com isso outros sons que são um resultado de harmônicos com harmônicos, já estão acima da fundamental. Isso é um princípio que a gente encontra também em Ligeti, no famoso continuum de Ligeti. Isso está absolutamente desenvolvido de uma maneira completamente genial, né? Porque você, de repente, dependendo do instrumento, da sala, da acústica da sala, da rapidez com que você consegue tocar notas muito rápidas, o instrumento vai criando outros sons que não é você que está tocando, são sons que surgem do encontro com os harmônicos. Isso é uma coisa fantástica. Em Ligeti é até um pouquinho, a gente fica até meio tonto com isso, né? E então ele fala desses harmônicos usados de maneira consciente. É quando ele faz isso para que realmente aconteça
esse resultado, essa soma de harmônicos e mais harmônicos, né? Mas ele fala também de notas invasoras. Essas notas invasoras podem até ser mais ou menos as mesmas notas, mas quando elas aparecem com uma base tonal, e não entram em sintonia, não têm empatia com harmônicos próximos na escala harmônica, elas vão soar ásperas, elas vão soar como invasoras mesmo, elas vão ser dissonantes, né? Então, ele manipula o som como uma escultura. Eu espero que depois vocês consigam ouvir isso nos exemplos. Então, são esses dois sistemas que eu encontro na primeira parte da Handelfonia, né? E, para mim, absolutamente suficiente para a gente chegar a uma proposta interpretativa, vamos dizer assim, que tenha a cara daquilo que eu entendi como intérprete. Mas depois vem um terceiro sistema que está na obra de Almeida Prado, mas que eu realmente preciso reconhecer que o meu conhecimento ou a minha busca teórica ainda tem muito a aprender, né? E muito que tenho a aprender nisso é o que o Hansen Santana chama de relação intervalar em Almeida Prado, né? E, segundo o próprio Almeida Prado, ele desenvolveu esse sistema composicional a partir do famoso acorde de Messiaen. É um acorde que ele aprendeu com o Messiaen, que ele desenvolveu com o Messiaen e que aparece em toda a obra dele. Ele explica na tese dele o que é esse acorde de Messiaen, só que eu não me aprofundei ainda, né? Então preciso reconhecer que tem uma parte teórica aí que me falta e possivelmente num futuro próximo eu venha conquistar. Dali a pouco vocês vão ver por que eu menciono esse acorde de Messiaen e essa parte que eu não aprendi ainda, não posso explicar para vocês. Handelfonia. Sobre a primeira parte que Almeida Prado me entregou, eu estudei e tal, já falei, né? Eu encontro transtonalidade, e eu encontro esse sistema de ressonâncias. Bom, eu encontro o sistema de ressonâncias praticamente em tudo, né? E encontro a relação intervalar, encontro, mas não explico, tá? E na segunda parte, a sarabanda, a giga, a fuga e a giga. Sobre a segunda parte, eu vou falar depois. Bom, depois a gente fala sobre a segunda parte. Só rapidamente... Não, isso aí vamos deixar para a segunda parte. Então, vamos adiante. Agora, nós vamos ouvir bastante música. Tá? Eu vou só mostrar para vocês, de tudo isso que eu falei agora, o que a gente pode encontrar, ou o que eu encontrei na obra do Almeida Prado. Nós estamos com um pouco de problema, porque parece que vocês vão ouvir mais baixo do que deveriam, mas vamos fazer o melhor que podemos, né? A chacona, eu já mostrei para vocês o esquema, digamos, harmônico. Não sei se a gente pode chamar isso de esquema harmônico, mas, enfim, são as harmonias básicas, que são simplesmente tríades, muito simples, muito claras, né? Não entram, só no último acorde entra uma sétima, mas de resto são tríades e fim de papo. O que tem também na chacona, e que é uma ferramenta composicional importantíssima na primeira parte da Handelfonia, é a fórmula de compasso.
Então, nós temos aqui, no primeiro compasso, deixa eu ir buscar lá o meu apontador a laser, aqui. Nós temos aqui no primeiro compasso, um compasso 8 por 8, ou seja, nós temos 8 tempos aqui, né, 8 pulsos no mesmo valor. Né? O segundo compasso, nós temos bom, é sempre por 8. Né? Então, no segundo compasso, nós temos 7 por 8, terceiro compasso, 6 por 8, quarto compasso, 5 por 8, quinto, sexto e sétimo compasso, quer dizer, 3 compassos seguidos, 4 por 8, e depois 2 compassos, 3 por 8. Eu acho que não deve ser difícil perceber aí que nós vamos ter com a redução que tem o tamanho de cada um dos compassos, a gente vai ter uma ideia, talvez, de acelerando. Né? Se você tem 8 tempos que você precisa cumprir dentro de um compasso, é uma coisa. Se nesse mesmo compasso, no próximo compasso, você tem 3 tempos, então você vai ter aí um acelerando. Vamos ouvir, vamos ver se dá para reconhecer. Essa foi a Chacona. Eu quero chamar um pouco a atenção, vamos dizer, justificar um pouco. Essa gravação não é uma gravação final, tá? Muito pelo contrário, é uma primeira gravação que eu fiz. Tem muitas coisas aqui que precisam ser melhoradas. É o melhor que eu tenho neste momento. Vocês vão perceber que no decorrer da gravação, o 4 pés vai desafinando, o cravo estava num estado, coitadinho, precisando urgentemente de uma reforma, que aconteceu no entretempo, agora, numa próxima gravação, ele vai estar maravilhoso. Mas a gente vai perceber várias incompletudes nessa gravação. Mas como é uma fala informal e sem uma banca aí para fazer um julgamento final, então vamos o melhor que podemos. Não, vocês vão ouvir agora 6 variações seguidas, de 1 a 6. Por que eu pus elas todas juntas? Porque todas elas obedecem ao mesmo princípio. É nessas 6 variações que a gente vai perceber este sistema de transtonalidade, aí, de passagem de um tom para o outro. Na maneira como eu falei para o Almeida Prado, olha, é isso o que eu vi que acontece, né? Começa claramente a tonalidade, depois, quando vai chegando no fim do compasso, vocês vão ver, na primeira variação não vai acontecer muita coisa. Na segunda, vão aparecer umas dissonâncias. Na terceira, um pouquinho mais, até que na quinta, até que na sexta, a gente tem assim já uma complexidade bem maior. Mas sempre o que acontece começa a tonalidade clara, bem tonal, e aquilo vai recebendo intervenções até no outro compasso, você está na próxima tonalidade, e depois, e assim vai mudando sempre de um para o outro. É muito parecido aqui, e daí também a analogia que eu fiz, é muito parecido o que acontece aí com as 5 primeiras variações
Goldberg. Bach faz a mesma coisa, ele começa muito simples. Tem outro esquema aí, é um outro esquema mais filosófico e tal por trás, mas começa com variações muito simples que vão ficando cada vez mais complexas. Então, vamos ouvir variação de 1 a 6. Nessas 6 primeiras variações, existe uma transição, não é? Então, foi essa primeira conversa com o Almeida Prado, em que o que se falou aqui foi de como transitar, como passar de uma tonalidade para outra fluentemente, quer dizer, não houve nenhuma interrupção. Nós vamos agora para a variação 7, em que não há uma transição. Ele aqui já está um pouquinho naquela saudade, ou, enfim, naquela lembrança de Ligeti. Né? Aqui tem que ser tocado da maneira mais rápida possível para que se possa ouvir e desenvolver as ressonâncias. Então, aqui é a ressonância do Mi bemol, do Sol menor, mas a passagem é fluente, mas não existe transição. Vai direto de um compasso para o outro, sem transição. Não só não tem uma transição, como é um fim abrupto, né? É simplesmente uma pasta, isso acontece tipicamente em Ligeti também, né? Sempre uma massa, uma coisa, uma fluidez que vai embora. Agora ele começa a introduzir outros elementos. Então, na variação 8, nós temos polirritmia e continua o que eu gosto de chamar o efeito Ligeti. Tá? Então, esse tipo de variações, eles são para ser tocadas o mais rápido que a gente consegue. Então, esse mais rápido é o grande desafio, né? E aqui o desafio é justamente que nós temos 8 semicolcheias na mão esquerda contra 7 na direita. E aí não adianta, gente, para quem vai tocar Almeida Prado, e principalmente, Bia, querida, não adianta a gente ficar fazendo cálculo, tá? Em que parte da segunda, da terceira... Obrigada pelo conselho. O que vai resolver o seu problema, Bia, é tocar isso o mais rápido que você conseguir e acompanhar sempre, no caso aqui, a mão esquerda.
A mão esquerda que vai te dar o pulso. E o resto você vai encaixar e você vai ver que com o tempo consegue encaixar, sem fazer cálculos mirabolantes. Vamos lá, então, vamos à polirritmia. É isso. Pode melhorar, tá? Pode ficar muito mais regular, mas eu estava com o cravo também bastante irregular, então mas isso deveria, ou vai ficar, né, bem mais liso, muito menos, as notas que você toca muito menos audíveis. Mas isso depende também muito do instrumento, tá? Se o instrumento é mais pronunciado ou se o próprio instrumento tem um som mais fluido. A variação 9, eu amo essa variação. O princípio continua sendo o mesmo, tá? É sempre uma transição macia de uma tonalidade para outra. Às vezes, a passagem já começa no fim de um compasso e passa para outro, é uma coisa bem, bem sutil mesmo. Só que aqui tem um baixo ostinato, tem um mi bemol lá embaixo que fica batendo o tempo todo. É mi bemol do começo ao fim, mas o mi bemol faz um baixo sobre o qual as ressonâncias se alteram. Termina sempre suspenso, tá? Eu, na minha linguagem meio leiga, eu sempre tenho a impressão que ele termina numa dominante, tá? E o último compasso é um Fá sustenido maior. Então, seria uma dominante de Si, mas o Si é o compasso anterior. Ele vai sempre recomeçar no Mi bemol maior, né? Mas ele tem esse último compasso que é sempre um suspenso. E a variação 10, também o princípio são as ressonâncias, mas aí, mais uma vez, o princípio Ligeti, né? Notas tocadas muito rápidas, mas como vai do muito grave para o muito agudo, então são qualidades diferentes de ressonância que se alternam aqui à medida em que ele vai mudando de região no instrumento. São, como vocês veem, variações muito curtinhas, né? Nem todas, mas a maioria. Vou tentar. Agora nós chegamos eu vou pular, tá? Aquela lá foi a 10, agora vem a 11, depois é que eu vou pular, porque tem duas variações aqui que eu quero pôr juntas, que são a 11 e a 14, porque aqui Almeida Prado lança um desafio incrível, né? E é justamente, já que no tema ele mostrou as tríades, as tonalidades puras, sem intervenção, aqui ele tem as mesmas tonalidades com os harmônicos. E ele faz tem um gesto ousadíssimo aqui, que você junta todas as notas no primeiro e segundo tempo, mas o compasso tem aqueles tempos que estão sempre lá na armadura da pauta, né? Então, é aquele efeito que a gente já falou antes, né? Vocês vão ter a impressão, não de um acelerando, mas as ressonâncias vão ficando mais perto umas das outras.
E aqui tem um detalhe muito interessante. No final de cada compasso, ele tem uma vírgula. E, bom, essa vírgula significa que a gente tem que suspender o som, né? E, só que no cravo tem aquela coisa que quando os saltarelos caem de novo, principalmente se você segura esse montão de saltarelos todos ressoando, sem voltar, na hora que eles voltam, eles sempre têm um som, né? O saltarelo sempre, quando cai na corda de novo, tem um sonzinho. E aí vem essa discussão, né? Isso é proposital? Será que Almeida Prado fez isso de propósito? A julgar pela quantidade de vezes que ele passava por lá para perguntar mais como é que eu cravo aqui, como é que é ali, mais um detalhe, eu acredito piamente que sim, ele queria esse som que o cravo faz no momento que a gente solta tudo. O que vai acontecer nessa gravação é que no primeiro compasso, por algum motivo, a ressonância não ficou até o fim. Sabe? Provavelmente o próprio cravo estava precisando de regulagem e tudo isso, né? Mas, enfim, a ideia é você enche o primeiro e segundo tempo de sons e depois segura esses sons para eles ressoarem até o fim do compasso. E isso vai até, enfim, é só isso que acontece, mas eu acho essa variação de uma ousadia, de uma criatividade incrível. E aí, eu vou pular, então, direto para 14, porque na tese, Almeida Prado escreve isso aqui: o tempo entra como fator simbólico, criando sensações de vertiginosos acelerandos e ralentando-os. Eu não digo que seja vertiginoso aqui, foi vertiginoso aquela variação 10, né? Aquela que começa com os graves, depois vai para os agudos e tal. Lá, sim, dá uma sensação de vertiginoso, mas dá, sim, uma sensação de acelerando, né? E, se a gente for para o próximo, aquela mesma frase, né? Sensação de vertiginosos, ele continua com ou sensação de completa ausência de gravitação. No caso, musicalmente, empregando a articulação lentíssima. Então, o que acontece na variação 14 é exatamente o contrário do que acontece na variação 11, né? A gente vai ter o som, e o som, porque as pausas vão ficando maiores, os sons vão ficando mais distantes. Então, o efeito desta variação, na verdade, a ferramenta mais importante nessa variação é a contagem rigorosíssima das pausas, que vira algo quase insuportável. Uma terceira maneira que Almeida encontrou para fazer essa transição entre
os acordes, né, é usar o cânon. E aí, mais uma vez, me lembra, claro, variações Goldberg, porque o cânon é um elemento super importante nas variações Goldberg. Porque é o seguinte, se ele, o cânon aqui é absolutamente fiel, né? Quer dizer, não modula nada, é uma imitação literal mesmo que uma voz faz da outra. Vocês vão perceber que na variação 15 ele tem 3 pautas, mas não são 3 vozes. Ele oferece ao intérprete 2 versões diferentes do cânon, né? A segunda pauta, deixa eu ver se eu acho o contador, né? Aqui, essa primeira voz estará sempre presente. Agora, o intérprete pode escolher entre a segunda ou a terceira pauta. A segunda pauta entra um pouquinho mais cedo e a terceira um pouquinho mais tarde, é só isso. E até agora, todos os intérpretes, inclusive eu também, têm escolhido a segunda pauta, essa de baixo, porque eu acho que ela fica um pouquinho mais próxima da nossa zona de conforto, que é o século XVIII. A segunda pauta fica bastante mais dissonante e assim desagradável, meu Deus, não posso usar, isso é preconceituoso, né? Bastante mais dissonante. Então, até hoje eu tenho visto que a escolha tem ido para quem parte do século XVIII, como nós cravistas, a escolha tem sido pela terceira pauta. Então, vocês vão ouvir a pauta, a primeira e a terceira pauta. E aí vem aquilo que lá em cima eu já falei para vocês, né? Que é uma das ferramentas que ele usa na transtonalidade. O tal uso livre das ressonâncias, com alguns harmônicos usados de maneira consciente e outros como notas invasoras. Então, vocês vão perceber que no cânon, que é a variação 15, né, as dissonâncias estão perfeitamente incluídas dentro da linha melódica. A gente tem aquela coisa, a gente não é tão tonal, até porque em geral, nos cânones, na música tonal, existem mudanças, né? Bach faz mudanças, às vezes põe um sustenido, às vezes muda um pouquinho a coisa para combinar melhor harmonicamente. E aqui não, Almeida Prado não adapta nada, exatamente, os intervalos são exatamente os mesmos, só isso. Né? Mas não dá ao ouvido da gente uma sensação de que alguma coisa está fora, ou é dissonante. O nosso ouvido, aliás, já se acostumou agora com uma certa dissonância. Na variação 16, é exatamente o contrário. Tem uma espécie de um obligato, né? Umas notas obligatas, que são aquelas que pertencem ao acorde tonal, né? E essas estão presentes na peça toda. E as dissonâncias, elas entram assim, exatamente como Almeida Prado fala, notas invasoras, elas invadem aquela organização tonal desse obligato que essas notinhas têm. E aí Almeida Prado entra diretamente na variação 17, e essa é descaradamente uma lembrança de Ligeti. Né? Essa variação, gente, eu não vou tocar até o fim, porque ela não está suficientemente boa para o meu gosto. Mas eu vou deixar tocar só até um certo ponto, e depois vocês... Porque aí vocês já vão lembrar de Ligeti, Continuum de Ligeti, que vai estar presente desde os primeiros compassos, ok? Então, agora, harmônicos usados de maneira consciente, depois, harmônicos usados como notas invasoras, e depois mais um cânon aí, Ligeti, em que é a movimentação muito rápida dos trilos que vai fazer o efeito de ressonância.
Eu praticamente vou terminar essa apresentação assim da primeira parte da rendofonia. Eu vou pular as próximas 3 variações, porque elas não estão boas. Essas estão abaixo do nível mínimo exigido aqui na minha avaliação de qualidade. Então, essas vão ficar para mais tarde, mas também são as 3 variações finais, antes da reprise do tema. O que vocês estão vendo agora é a 21, que é a reprise do tema. Essa eu vou explicar ainda. Essas 3 variações que eu vou pular são variações que têm que ser tocadas super rápidas e são mais ou menos como também nas variações Goldberg, aquela euforia da agilidade, e lá todos os elementos composicionais se juntam e assim uma grande apoteose, vamos dizer assim. Mas não está suficientemente bom, eu vou estudar e vou apresentar de uma maneira melhor futuramente. A variação 21 é a volta ao tema, como é nas variações Goldberg também, né? Só que nas variações Goldberg é a variação 30, aqui é a 21. Só que aqui, Almeida Prado coloca todos os preceitos, quer dizer, aqui é a variação 21, tonal, transtonal, século XX. Né? Então, os acordes são exatamente os mesmos, né? Mi bemol maior no primeiro compasso, sol menor no segundo compasso, e assim, mi menor no terceiro, e assim por diante. A tonalidade básica é a mesma, mas o acorde é um acorde todo cheio das ressonâncias que ele quer para o acorde. E aqui, naturalmente, vem uma grande discussão para o intérprete que tem a sua zona de conforto no século XIX e, de repente, parte para um século XXI. A gente precisa lembrar que esse compositor, Almeida Prado, era um excelente pianista. E o interesse dele pelo cravo foi o interesse que nasceu nele quando, ao nós nos encontrarmos na Unicamp. E esta variação 21 é Almeida Prado, pianista, com a sua formação de piano século XX. E para nós, então, cravistas, surge essa pergunta, né? No cravo não se faz um acorde assim, placado, do jeito que está escrito aí, né? Não se faz porque não é o som do cravo. E eu já falei que eu não gosto quando alguém compõe alguma coisa que vai contra a natureza do meu instrumento. Mas aqui eu não acho que vai contra a natureza do meu instrumento, porque os acordes que ele toca são acordes enriquecidos pelos harmônicos que ele acrescenta. É sempre uma questão de harmônicos, né? Agora, é diferente, não que não se possa tocar acordes placados no cravo, né? E aí é uma questão de opção mesmo, né? Conversando com Rosana, minha querida colega, falei, Rosana, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai arpejar ou a gente vai tocar isso placado? Eu não sei, né? Optei por, vocês vão ver agora, um meio termo, naquela época, quando gravei. E Rosana sugeriu que fizesse muito mais arpejos, que fizesse muito mais barroco não, mas enfim, que arpejasse mais, que improvisasse, que fizesse uma coisa mais livre, né? E eu gostei da ideia, eu estou trabalhando nessa ideia, acho que concordo parcialmente, então está em elaboração. Quer dizer, aceito sugestões, vocês vão ouvir a versão de há meio ano atrás, mais ou menos, que não é mais aquela que eu tocaria hoje. Mas também ainda não é aquela que eu digo, cheguei, achei, é isso que eu quero. Então, é uma proposta interpretativa em aberto. Agora.
noite, essa é a primeira parte. Teoricamente, nós passaríamos agora para a segunda parte, mas eu não vou tocar a segunda parte para vocês, porque para não ficar também, chega, né? Senão vocês vão ficar cansados e eu também, mas eu vou falar sobre ela alguns minutos para mostrar exatamente o que é o conflito do cravista, que está com a cabeça no século XVIII e vai fazer uma coisa do século XX, né? E precisa ou não precisa de referenciais teóricos. Obviamente, a gente precisa de referenciais teóricos. Agora, se uma pessoa muito talentosa, que tem os dedos maravilhosos, etc., consegue, só lendo a partitura, sem ter referencial teórico, consegue fazer uma coisa bonitinha, tudo bem. Mas quanto mais referencial teórico a pessoa tem, mais facilmente ela chega a um resultado. No que diz respeito à segunda parte, a gente como intérprete, não precisa de muito referencial teórico para saber o que é uma sarabanda, uma giga, uma fuga. Principalmente porque a sarabanda, a giga e a fuga de Almeida Prado obedecem, eu não vou dizer rigorosamente, mas obedecem bastante bem as regras, o protocolo, né? A sarabanda de Almeida Prado é uma sarabanda, é lenta, tem alguns dos apoios que a sarabanda normalmente no século XVIII tem também, é muito... Tem o afeto da sarabanda muito claramente, então tem aquela coisa, aquele peso, está tudo aí. A giga, perfeito, tem uma subdivisão ternária, é super rápida, é alegre, é movimentada. E a fuga, pasmem, a fuga de Almeida Prado, esta fuga, ela obedece rigorosamente às regras de uma fuga. Só que são episódios curtinhos. Né? Então, ela tem a exposição do tema, são 3 vozes, né? Ela tem divertimento, ela tem uma segunda exposição do tema, tem outro divertimento, tem um stretto, só que o stretto só tem 3 compassos, e depois já entra diretamente numa segunda giga. E a segunda giga é uma variante da primeira giga. Então, não há problema para quem toca música barroca de tocar isso. Onde está o problema? E é um problema que eu tive e que tenho. É que, como eu não tenho o domínio teórico do que seria aquele acorde de Messiaen e o que é a relação intervalar, então falta para mim aquilo que nós temos e nem percebemos que temos quando lemos uma peça barroca, por exemplo, que é a base harmônica. Se a gente sabe qual é a tonalidade, quais são os passos harmônicos que a peça faz, fica muito fácil, muito mais fácil, vamos dizer assim, a leitura. Se eu não tenho este referencial teórico, eu não sei, não entendi ainda o que é o acorde de Messiaen para Almeida Prado. E eu não pedi ainda que alguém analisasse para mim a relação intervalar dos acordes de Almeida Prado. Então, quando eu vou ler essa fuga, que está na segunda parte da Rendofonia, é um inferno, porque são notas que a gente junta e que a gente tem que tocar muitas vezes até o ouvido se acostumar, até os dedos se acostumarem com a distância dos intervalos. Mas falta aí a noção, a consciência de qual é o caminho, o miolo, qual é a gramática desse texto que Almeida Prado escreveu. Então, a gente se baseia muito na memória auditiva, né? Então, o ouvido é que vai se acostumando com certos sons. Tudo bem, dá para tocar, eu toco. Hoje em dia, eu também não tenho mais muito medo de tocar essa fuga.
principalmente a fuga, a giga também. Mas, por exemplo, agora na pandemia, que eu passei um tempão agora sem tocar, então a primeira parte da endofonia, que eu já entendo, eu já sei quais são as propostas do Almeida e tal, eu retomo em uma tarde, eu tenho a primeira parte, as variações dos dedos. Mas a fuga e a giga também, eu preciso estudar de novo, eu preciso ficar de novo lendo o beabá das notas, porque falta eu ter aquela certeza da relação intervalar e tal. Por que eu estou confessando isso para vocês? Só para dizer que não, a gente não dispensa, a gente não pode dispensar o referencial teórico. Só que, enfim, a nossa relação ao menos a minha relação com a música contemporânea é uma relação de simpatia, muito mais do que pesquisa mesmo, né? Mas esse trabalho que eu estou apresentando aí para vocês é um trabalho que claramente precisa de uma pesquisa ainda para essa última sessão, né? Para essa última situação. É um trabalho para o qual falta o referencial teórico na giga e na fuga. Bom, como eu não vou tocar isso para vocês hoje, para encerrar, eu vou oferecer a vocês um bombonzinho. Nós tocamos agora eu não lembro qual foi o ano, Almeida Prado, entusiasmado com o cravo e com esse princípio da ressonância, das ressonâncias dos instrumentos e tal. Naquela época, quem era governador de São Paulo era Paulo Egídio Martins. Foi um dos últimos governadores biônicos, né, no tempo em que o governador não era eleito, ele era nomeado pelo presidente. Paulo Henrique Martins gostava muito de arte em geral e muito de música em particular. E ficaram muito amigos, o Almeida Prado e Paulo Egídio. E numa dessas reuniões que aconteciam na casa dele, ele contou que ele tinha um barco, ele era um homem muito rico, né? Ele tinha um barco grandão, assim, um barco para navegação em alto mar, que ele usava para pesca em alto mar. E ele contava que a pesca em alto mar é uma pesca muito perigosa, porque, enfim, tem tubarão, tem não sei o quê, né? E, principalmente, ele falava da existência desse peixe, cujo nome popular é macaíra. Ele tem um nome científico, mas macaíra é o nome dele. Dá para achar no Google, dá para achar uma descrição de como é esse peixe. E, segundo ele, e segundo o que o Google confirma, né, é um peixe enorme, muito grande, muito pesado, e ele navega pacificamente nas profundezas do oceano. Mas, de vez em quando, ele aparece, mas é muito raro ele aparecer. Por isso, para quem vai pescar, é um grande acontecimento quando aparece uma caíra na superfície da água. E aí ele contava de como é dramático, porque é um peixe grande e um peixe que, quando se sente acuado, fica extremamente agressivo. Então, contam os pescadores que muitas vezes o peixe se debatendo contra o anzol e as cordas, não sei o quê, ele pode até derrubar as pessoas de cima do barco, porque ficam lá tentando segurar e tal. Então, tem um elemento de perigo na pesca de macaíra. E ele contou isso com tanta vida, com tanto ânimo, né, que Almeida Prado ficou absolutamente entusiasmado e foi para casa e escreveu essa peça. É uma peça curta, não dá nem 10 minutos, e é totalmente programática, tá? Tem os títulos, é como 4 estações de Vivaldi, né? Você precisa saber que aquilo lá é o cachorro latindo, não sei o quê. Então, aqui estão os títulos, mas não é em 6 movimentos, né? É um só movimento,
no qual acontecem esses episódios. A compreensão, para compreender a peça, é uma peça muito simples, na verdade. É difícil de tocar, mas é muito, muito simples de se aprender, porque é programática e é toda baseada na ressonância dos instrumentos. E qual é a formação desse grupo? É 2 pianos e cravo. Sendo que os 2 pianos representam o oceano, o mar, aquela massa enorme de água e a solidão e o horizonte e tal. E o cravo é o peixe, aquele peixe muito agressivo, muito misterioso. Quando Almeida falou que escreveu essa peça para 2 pianos e cravo, eu falei, coitado de mim, né? Mas aí apresentamos uma vez na casa do governador. Como ele não tinha 2 pianos, então Almeida Prado e a Helenice Aldi tocaram num piano a 4 mãos. A partitura é a mesma. Um pianista toca mais na região dos graves e outro mais na região dos agudos. E a versão para 2 pianos é a mesma partitura. E aí, muitas vezes eu me perguntei qual é a diferença, então. Né? Por que 2 pianos e não um piano a 4 mãos logo de cara? E cheguei à seguinte conclusão: a diferença está no pedal, naquele pedal direito do piano. E numa versão a 4 mãos, é só um que pode apertar aquele pedal, né? o pedal de expressão. E manter aquele pedal abaixado para que todas aquelas cordas fiquem vibrando e para fazer crescer a ressonância do instrumento, né? É só um pedal que tem. Quando se toca aquela mesma peça, naquela mesma disposição, só que com 2 pianos, então são 2 pianos que têm o pedal de expressão abaixado e toda a extensão do instrumento vibrando. O resultado aí é fantástico. Vocês podem apertar os cintos e relaxar e simplesmente só ouvir, porque não tem grandes segredos teóricos aqui para descobrir. Tem apenas o efeito.
É isso, gente. Obrigada. Eu não sei se o Macaíra deu para ouvir. Sim, deu para ouvir super bem, muito bonito, parabéns pela execução. Aliás, parabéns pelas duas peças. Qual o cravo que foi usado para a gravação do Redefonia? Foi o meu Tascam. Foi, a gravação do Macaíra foi na Sala Cecília Meirelles, era um cravo Neupert, né, aquele da Sala Cecília Meirelles. E eu nunca achei o cravo moderno, o cravo industrial, eu nunca achei bom para esse tipo de coisa. Assim como não gostei, quer dizer, gosto muito mais de tocar o Ligeti, por exemplo, o contínuo de Ligeti no Tascam. A ressonância do Tascam é outra coisa, né? Ainda mais o Tascam, que tem os baixos bastante fortes, assim, né? Agora, essa gravação da Rendofonia foi com o Tascam ainda muito, muito desregulado. Eu refiz em vídeo o Performa Claves, e aí eu estava com o Tascam já bastante bom. E aí foi engraçado, porque como eu estou estudando agora, eu estou estudando algumas outras coisas, franceses e tal, o Tascam está afinado em 415. E aí, para o Performa Claves, eu gravei em 415. E aí depois eu pensei, meu Deus do céu, será que eu cometi um grande pecado aqui? Imagina, Almeida Prado em 415. E o Macaíra, ele tem alguma coisa de técnica estendida? Me deu a impressão de ouvir alguns sons que não seriam só de teclas, ou é tudo no teclado? A parte do peixe do tocado no Não, teclado mesmo. desculpe, aquele som que está bem no começo, que é o oceano, a gravação tem muito ruído, porque foi remasterizado de um LP, né? Mas começa com uma vibração que é só o oceano, né? Isso é com os dedos nas cordas. Então, pessoal, obrigada, viu, Helena? Parabéns. Então, Sempre obrigada. arrasando, Helene Yankee. Obrigada a vocês, foi uma alegria e disponha sempre. Obrigada.